Essa é uma proposta. Esse é um convite. Primeira coisa que nós estamos fazendo agora, nesse período, nós vamos fazer, é fazer memória. Então nós vamos fazer memória de um Deus que por nos amar tanto se encarna. Então nós vamos viver o mistério da encarnação. Um Deus que se encarna, que toma a nossa carne e vem até nós. Então nós vamos fazer memória disso. E aí ele fala, vigiai. Porque vocês estão vivendo, assim diz Jesus, uma rotina. E na rotina, a rotina ela é maravilhosa. E ela é importante para que a gente esteja centrado e que para que a gente se proteja de uma forma que a cadeia de situações que vão acontecendo durante o dia, dentro de uma rotina, e te dá uma certa segurança, e te dá uma tranquilidade de lidar ali. Então a rotina ela é importante, ela nos organiza. Aonde está o erro da rotina? O erro está quando eu ligo um piloto automático e faço tudo igual. E é como se os dias fossem absolutamente iguais. Eu levanto, tenho que trabalhar, volto, almoço, saio, volto. Então a vida fica morna, o dia fica cinza, a gente não vê nada de novo. E apesar da misericórdia de Deus se renovar a cada manhã, a gente não vê. A gente tem olhos sonolentos. Olhos sonolentos. E isso é tão interessante que isso é visível. Eu falava esses dias com uma residente encantadora que estava lá no CTI, que terminou o estágio dela, que eu brincava com ela que a hora que ela subia para a corrida de leito, enquanto o cabelo louro dela, lindo, estava solto, ela não sabia onde ela estava. Ela não sabia, literalmente. Eu falo com ela, se eu te fizer qualquer pergunta sobre qualquer coisa que nós estamos discutindo, você ainda não chegou no CTI. Eu brincava com ela, o seu espírito faz Cooper ao redor da Santa Casa e fica pensando, entro, não entro, subo ou não subo, só sobe o seu corpo. Depois que você assenta, enrola seu cabelo, eu brincava que ela fazia uma antena, parece que você se conecta, aí ninguém te segura, mas até lá gasta 1h30, mais ou menos, para você chegar no CTI. Mais ou menos assim. Então, às vezes, a gente é assim. Então, a gente entra naquilo, eu senti que ela estava no piloto automático, ela ria de eu falar isso. Ela entrava no piloto automático e só obedecia, mas ela não estava onde deveria estar. E isso é exatamente algo que está descrito no Salmo. Quando fala, o Salmo diz algo que eu vou comparar aqui, que é quando ele fala dos falsos ídolos, que está no Salmo 115, no versículo 5, diz assim, que é muitas vezes a forma como a gente está vivendo. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Então a gente fica andando desse jeito, parecendo morto-vivo. Sabe aquele povo morto? Morto. Tem olho, mas não vê absolutamente nada do que está acontecendo. É incapaz de captar o invisível no visível. É incapaz de ouvir aquilo que não é dito no que é dito. É incapaz de ver a presença do Altíssimo. É incapaz. Não percebe uma realidade que transcende, que está ali morto naquilo. Então tem mão já não toca, porque nós esbarramos nas pessoas, nós não encontramos mais com as pessoas. Então fica uma realidade morta, parecendo um bando de gente morto-vivo. Mas vai chegando uma hora, como lembra o Eclesiastes, que só isso não dá, porque está escrito assim em Eclesiastes capítulo 1, o olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que ele quer dizer? Que a rotina não basta ao coração do ser humano. A gente vai querer mais, e vai buscar por mais, e vai desejar mais, porque nós não damos conta de andar dessa forma, como se estivesse morto. Por isso Jesus fala, vigiai, desperta tu que dormes, acorda, acorda, ouve um Deus, o Senhor que veio. Está escrito lá no Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai fazer um discurso famoso, né? Lá em Atenas, e ele fala para o povo, ele diz que é em Deus, ele fala, que faz ser na carta de Tito, desculpa, quando ele fala, porque é em Deus que a gente se move, a gente existe e que a gente vive. Então, é nele que Deus se encarnou apenas para nos ensinar como viver.
E nós não aprendemos, porque Jesus se comprometeu em tudo com o outro. Acorda, desperta, para de viver sem saber o que está fazendo, de levar uma vida sem noção. É preciso despertar. Para quê? Para a consciência do que a gente precisa entender, que chama mística dos sentidos. É preciso abrir os olhos para ver. É preciso abrir o ouvido para ouvir. É preciso sentir de novo o paladar. É preciso tocar. É preciso sentir o cheiro de Deus. É preciso. Mas a gente não despertar, não vigiar, porque não sabemos o dia e a hora. Não entendemos absolutamente nada. Mas é que, na verdade, a gente precisa despertar a consciência. Há um santo que diz que a missão do cristão é vigiar, não só toda hora, mas não só todo dia, mas a cada hora, a cada minuto. É nossa função estar atento, porque está escrito no Salmo 139, assim: como é que eu posso fugir do teu Espírito, Senhor? Como eu posso estar longe dele? Está escrito no Salmo 138, Salmo 139, no versículo 7 e 8, fala assim: para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Então, o dia que a gente tomar consciência que, na verdade, nós estamos continuamente diante de Deus. Você já prestou atenção nisso? Que você está continuamente diante dele. O dia que a gente tomar consciência que nós estamos diante dele continuamente e não tem de onde fugir, que nós estamos sendo cuidados por ele. E ele fala: acorda, vigia, desfruta da minha presença com você. Você pode viver uma vida diferente se você despertar os seus sentidos para a minha presença com você. Então, não ande como parece que alguém que já morreu, sem perceber, sem ver, sem ouvir, sem sentir um Deus tão perto. Por que a gente não vê? Porque não despertamos para ver. Estamos dormindo e não percebemos a presença de um Deus vivo. Então ele fala: vigiai, acorda. Há um Deus que veio e que vai voltar. Mas entre esse veio e vai voltar, ele permanece conosco. Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Ele não tirou dia santo, feriado, nenhum dia. Nós é que não percebemos a presença de Deus. Mas Deus está conosco. Ele se encarnou para nos ensinar. É só nele que a gente vive. Então é preciso tomar essa consciência. E quando a gente toma consciência de que a gente está diante de Deus e que que nós temos que levar a nossa humanidade a sério, porque nós somos aonde Deus expressa, que o outro e que eu sou a expressão do amor desse Deus. Então, se eu tomo consciência de Deus, da minha presença diante de Deus, que eu estou continuamente diante dele, eu passo a ter um compromisso ético com vocês, que vocês são a expressão de Deus para a minha vida, a expressão do amor dele. Então, quando você tem consciência, você vai cuidar de quem? Do irmão. Porque qual que é a única forma de eu fazer alguma coisa para Deus? Pelo irmão. Eu vou amá-lo, porque é uma forma de amar a Deus. Eu vou cuidar, porque todos nós estamos juntos nesse caminho. Todos nós. É preciso despertar para um Deus que vem, sim. Estamos esperando por ele, estamos. Mas não é uma espera parada, sentada. É uma espera ativa. É uma espera onde eu tenho um compromisso com ele de trabalho. Eu estou a serviço de Deus. Cada um de nós está a serviço do Pai. Não estamos aqui à toa de braço cruzado. Primeiro estamos trabalhando quem? Nós mesmos. Para trabalhar o irmão. Nós temos que trabalhar a nós mesmos. Nós temos que começar a tomar consciência de que é real essa história. Que Deus veio nos revelar que temos um Pai. E que tem uma casa que nos espera. Que temos a vida eterna. Que isso não é brincadeira. Então, por isso, nós precisamos de assumir a nossa fé com propriedade e de viver o testemunho de acreditar num Deus vivo. E não permitir que o desânimo te coloque no chão, não permitir que a morte te abata, mas esteja de pé apesar da morte. Esteja de pé apesar de ter perdido alguém e falar: mas eu creio que a morte não tem a última palavra. Eu creio que a dor não tem a última palavra na nossa vida, porque não fomos feitos para o amor, para a dor, fomos feitos para o amor. Tem que tomar consciência disso, tomar propriedade disso e viver na esperança. Isso é a certeza da nossa fé, porque hoje, mais do que nunca, nós cristãos somos testemunhas da esperança.
Somos nós que vamos levantar os irmãos, porque cremos, temos essa certeza. Mas se a gente tiver com os sentidos mortos e guardados, vai ver o quê? Nada. Igual morto, o olho não vê, ninguém escuta, ninguém fala, ninguém toca. Não tem vida, não tem sentido. E fica aquela vida sem sentido, morna, aquela coisa esquisita, empurrando os dias. Não estamos aqui para empurrar os dias. Estamos aqui para viver com alegria cada dia que Ele nos dá. Com alegria, com disposição, porque sabemos que não estamos sozinhos. É para levantar da cama animado e falar, estou à disposição do meu Pai. Estou aqui para servir o meu Pai, até o dia que Ele quiser. Que dia, eu não sei se eu encontro com Ele, Ele vem cá encontrar comigo, mas vai ter um encontro. Preparar este encontro com alegria. Vocês já imaginaram o que nos aguarda? A vida é eterna. Vamos ter um corpo glorificado. Vigia para que esse mundo não te abata. Vigia para que você não fique desanimado com as coisas da vida, com as frustrações, com as decepções, com as perdas. Para de perder a oportunidade de ver o Senhor teu Deus. Para de perder a oportunidade de ajudar o seu irmão. Às vezes a oportunidade passa e você não tem mais jeito de fazer alguma coisa. Não perca a oportunidade. E isso é que é triste, Antony de Mello que diz isso. A gente perde um tanto de coisa, mas triste mesmo é perder a oportunidade, que ela não volta. É preciso despertar. Por isso Jesus fala, vigia, não durma, desperta tu que dormes, acorda, porque encontrar com o Senhor te trará nova vida. Acorda. Há algo muito maior para a gente viver, há uma vida muito maior descortinando para você. Acorda. Toma consciência que você caminha continuamente diante de Deus. Eu acho que o dia que a gente toma consciência que a gente está continuamente diante dEle, que nada a gente está longe dEle, eu tenho certeza que o nosso comportamento muda. Para e pensa, você está dentro da sua casa, onde você estiver, está trabalhando, só fazendo, você fazendo alguma coisa, você fala, não, eu estou diante de Deus. Você muda até o jeito de assentar, fala, pensando bem, vou endireitar o corpo, porque estou na presença. Aonde podemos esconder? Aonde o nosso espírito poderá ficar longe dEle? Em lugar nenhum. A gente tenta achar que está longe, mas Ele está perto de nós. Não é para nos julgar, não, é para cuidar, para nos amar, para nos ensinar o caminho, para nos dar força, para nos pôr de pé, para falar coragem, levantar o nosso ânimo, falar, vamos, junto. E aí vamos pensar, se eu tomo consciência que eu estou diante de Deus, continuamente vivo, qual é a minha resposta diante desse Deus vivo? Como é que ela se chama? Como é que eu faço para comunicar com Ele? Ai, que delícia, já aprenderam bastante, que lindo. Isso é a prece, é a prece. Essa é a forma de eu falar. Por isso que eu digo a gente entender que rezar é encontrar com Ele. Então eu vou me comunicar com meu Pai, vou me comunicar com Jesus. É a prece, é onde eu abro um espaço dentro de mim para que Ele possa agir. Porque apesar dele estar continuamente, e a gente está continuamente diante dele, ele não vai interferir se você não falar, Jesus, eu estou aqui, vai falar, eu sei, estava esperando você me chamar, porque educado para mais, educado demais, não vai interferir, você pode cair no buraco, você não me chamar, vai cair, se me chamar eu não deixo, entendeu? É assim, ele não vai invadir sua vida, ele é educado, bem criado, teve uma mãe muito boa, não vai interferir, mas se você aprender a relacionar, a entender que você tem um desejo, e fale com Ele de te ver, Senhor, de poder olhar nos seus olhos, de poder ficar eternamente com o Senhor, de ter a consciência de caminhar na sua presença. Eu desejo viver e descobrir tudo aquilo para que eu fui criado e que eu não tenho nem dimensão. Eu desejo, Senhor, sair da minha ignorância espiritual. Como diz Teresa de Lisieux, tem um poema belíssimo que ela fala, Senhor, resumidamente um versículo do poema dela, ela fala, a única coisa na minha vida que eu tenho para te amar é agora. Eu não sei se eu tenho amanhã, eu não tenho passado, eu tenho hoje. E é somente um instante, agora, o dia de hoje que eu tenho para te amar. Falar isso com Ele, Senhor, eu fico apavorado com a minha miséria espiritual. A minha inconsciência de tudo que o Senhor colocou. Com o meu pouco tempo para rezar, como que eu não quero estar diante do Senhor. A preguiça que eu tenho de rezar, o Senhor vai me perdoando. Eu leio pouca palavra. Filó hoje falou citou um tanto de coisa, eu nem sabia onde é que ela tirou tanta coisa. Mas a gente não lê, a gente não busca, a gente não assenta diante de Deus, a gente não saboreia a presença de Deus. A gente não tem prazer em degustar de uma presença. Sabe quando você tem um amigo que você adora estar perto? É Jesus.
Sabe o único amigo que nunca vai te abandonar? Que se estiver doente, sozinha, que ninguém vai querer ficar com você, principalmente se você estiver pobrinha, ninguém vai ficar com você. Mas Jesus vai. Se você tiver dinheiro para repartir, vai ficar cheio de gente paparicando. Se não tiver nenhum real ainda, mais nada, nem um realzinho, só Jesus. Ele vai estar lá, firme do seu lado. Por quê? Porque te ama. Então, o dia que a gente entender o que é degustar da presença dele, saborear, sentir, aí nós vamos entender que a prece, ela é fundamental para que eu fique acordada, para que eu não durma, mas para que ele me desperte para coisas que eu não veria se ele não me tocasse. Fala com ele: Senhor, eu sou um barro, mas o Senhor é o oleiro. São João já disse, né, já foi dito, que a nossa vida, São João Crisóstomo, que a nossa vida é um eterno começar. A gente está sempre recomeçando. Fala assim: ó, terminou um ano, vamos começar de novo. Deixa eu contar uma coisa para você, vamos ver se agora vai melhor, né? Vamos ver se agora a gente pega na primeira. Já aprenderam que a gente tem que rezar. Ó, gracinha. Jesus já ficou feliz. Todo mundo já ganhou estrelinha. Que estamos aprendendo que é uma comunicação. Mas aí tem uma outra comunicação. É a prece da comunidade. É como quando nós nos reunimos. Isso é uma forma de dizer a Deus, né? Essa é uma forma de expressão, essa é uma forma de desejo de Deus, essa é uma forma de poder dizer a Ele que Ele é aquilo que a gente deseja, que nós temos um desejo todos de voltar para casa, todos, porque quando a gente se reúne e permite, abre o espaço para Ele, Ele vem nos tocar como Ele tocou em Elias diante da caverna, não tenham dúvida disso. Ele se reúne no meio de nós, porque Ele falou: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Que quando a gente reúne e escuta a palavra, a gente não fica lembrando só de como é que Deus agiu na humanidade, não, e agiu na nossa vida, no plano de salvação, não. Quando a gente comunga e pega um pedaço de pão e toma uma dose do vinho, sangue e corpo de Deus, é para revelar a sede, a fome que a gente tem, que é muito mais profundo do que a gente imagina, porque a nossa sede e fome é dele. Então, quando a gente está junto, quando o sino toca, lá perto da minha casa tem sino que toca, é para poder reunir todos, é para chamar todos, seja branco, preto, alto, baixo, doente, sadio, seja do que for, porque é para nos lembrar que todos nós formamos o corpo dele, que nós formamos a comunidade, que não formamos pelo sangue só, formamos que somos o povo dele, que ele nos chamou para caminhar junto. Então a minha prece individual, a prece de cada um de nós individual, ela fortalece a comunidade. A minha prece sozinha, sem vocês, ela morre e me faz ficar egocêntrica. Eu preciso da comunidade, eu preciso de vocês para crescer a minha fé, para caminhar junto, porque numa comunidade a gente é feito e começa a compreender que somos irmãos, não para julgar, não para ficar olhando um ao outro para condenar, não, é um levanta o outro, mas para chegar junto na casa do Pai, porque somos uma comunidade, somos o povo que Ele escolheu para levar para casa, para voltar para casa. Vamos vigiar, vigia, acorda, desperta. O que Deus tem para nós é muito mais do que nós estamos imaginando. Há um tempo rico recomeçando, mas nós temos que nos encontrar com o coração aberto. Eu tenho que aprender a ter o meu coração centrado em Deus. Eu tenho que aprender a centrar os meus sentimentos em Deus. Eu tenho que tê-lo como centro da minha vida, como razão. Por que você se levanta? Por causa dele. Por que você corre? Por causa dele. Por quem você está se consumindo? Por ele. Somente por ele. Por quem você está se envelhecendo? Por causa dele. Para levar o nome dele aonde precisar ser levado. A levantar tantos irmãos que estão derrubados. A dizer a tantos, não é, Florzinha? Que não existe ninguém como ele. Ninguém como ele. Que há um Deus que preparou o que há de melhor para nós. O que há de melhor. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da desilusão, apesar, Ele é Deus. Nos criou e vai nos conduzir para o melhor. Ai, como eu desejo que todos nós possamos acordar. E que a gente possa acordar uns aos outros. Que a gente possa querer, né, ser de verdade um instrumento da paz. Que a gente possa ser de verdade um instrumento de esperança e de misericórdia na vida de tantos que estão sem esperança, desanimados, de pessoas que não entendem e nunca perceberam Jesus dessa forma, e nunca entenderam que estamos diante de um Deus vivo, que eu vivo na presença dEle. Experimentem isso que eu estou falando com vocês. Desperta a consciência. Eu estou continuamente na presença de um Deus. Para onde irei, Senhor?
que os seus olhos não me alcançam? Para onde eu irei? O que o Senhor não pode ver do meu sofrimento, da minha alegria, da minha angústia, da minha ansiedade? E fala, por que será que está nessa agonia? Comendo as unhas toda na mão, só falar comigo? Aí nós vamos percebendo o tanto que a gente perde tempo. O tanto que a gente sofre desnecessariamente, se a gente aprendesse a tê-lo como maior amigo, o centro da nossa vida, ter intimidade, sussurrar alguma coisa no ouvido dele. Ou às vezes simplesmente só chorar. Às vezes a gente só olha para ele, chora e fala, eu já sei, não se preocupe. Ah, isso não tem preço. Ah, o dia que a gente entender essas coisas. Ah, o dia que vocês degustarem Deus. Degustar a palavra. Porque quando você degusta a palavra, é o próprio Deus. É essa palavra viva que nos sustenta. É um Deus que nos alimenta. Pela palavra e pela Eucaristia nos põe de pé. Levanta o nosso ânimo e fala, anda, coragem, não desanime, não desista. Por quê? Porque eu sou por você. Ah, isso até a gente fica bamba. Eu sou por você. Está com medo de quê? Se eu estou aqui? De nada. O problema é que a gente está dormindo. Tem olho, não vê, tem ouvido, não escuta. Ele está pelejando, está falando. Escuta nada. Todo dia tem que falar com ele. Jesus, abre meu ouvido para ouvir. Abre meus olhos para que eu possa ver. Mas me dê um coração para te obedecer. É assim. Me coloque na sua presença. Desperta, Senhor. Me faça vigilante, atento. Não me deixe ter pensamentos vãos. Não me deixe ter sentimentos vãos que vão me dispersar e me tirar daquilo que é real, que é Deus. O resto é ilusão. Me tire da ilusão, Senhor. Tanta ilusão na vida, né? Na ilusão da nossa imortalidade. Me coloque centrado, me coloque com o pé no chão, dentro de uma realidade e falo, se prepare para o nosso encontro, mas com alegria. Estou mandando ninguém morrer, não? Com alegria, na hora que Ele quiser, na hora que Ele nos chamar para o encontro com Ele. Um dia vocês não vão ter medo da morte igual eu. De saber que a hora que eles fechar o olho aqui, nós vamos abrir para aquele espetáculo. Imagina que coisa espetacular. Poder abraçar, falar lindeza, é muito melhor que eu imaginar. Não conseguia nem imaginar. Tão bacana. Imagina o que nos aguarda. Mas a nossa fé é tão rasa que a gente agarra naquilo, a gente fica com uma mão na fé em Deus e a outra segurando tudo que a gente tem. Como diz o Papa, vocês já viram um caminhão de mudança seguindo um morto? Nunca. Porque não levamos nada. Não é? Então que na verdade nós temos que construir a nossa história com Ele, de amor. Essa é a história de amor que nós temos que construir, de amor com Deus, de amor com os irmãos. Aproveitem esse tempo é rico. Esse tempo do advento Deus está derramado sobre nós. Aproveitem. Nós estamos começando um ano novo. Com Ele, com uma nova consciência. Desperta e fala, eu quero viver diferente. Eu quero ter uma outra vida espiritual. Eu preciso, Senhor, de graças espirituais. Eu preciso de crescer espiritualmente enquanto eu estou a caminho, porque chegou lá nem um passo a mais. Eu quero rezar muito enquanto eu estou aqui, lá não mais. É aqui que fazemos tudo? Lá não. É aqui. Então, viver bem, com alegria, fomos chamados à vida. Vocês não sentem essa alegria? Poderíamos não existir. Não, você tem que sentir essa alegria de ter sido chamado para uma vida que é eterna. Que vamos desfrutar de coisas que não temos noção. E se a gente prestar atenção, você já vive o paraíso aqui. Quando você tem uma consciência que vive diante dele. Apesar dos problemas, apesar das desgostos, apesar, olha para ele e fala, vai prestando atenção na humanidade, amor. Vai me ajudando. Vai me dando força, não me deixa desanimar. Vai me dando coragem a cada dia. Precisamos ter essa alegria. Até as pessoas falam com você, mas essa alegria sua é por causa de quê? Ganhou na loteria. Está namorando, mudou de casa, vai passear na Europa. Fala, não. Qual de quê? Qual de Jesus? Fala, está bêbada, né? Louca, alguma coisa. Mas é isso mesmo, é uma alegria que vai contagiar. As pessoas vão olhar e falar, mas por que essa alegria? Fala, o dia que você aprender a conviver, de manhã à noite, na presença do Altíssimo, diante dele, na consciência que tem alguém que te acompanha, é algo que te inunda, que realmente te transcende. É diferente. Vocês vão ser... A gente né? Cada momento contemplado com essa presença. Às vezes Deus nos dá coisas que você fala, mas como saborear tudo isso? Vamos aprender a cuidar da nossa vida pessoal. Então, se nós vamos colocar na balança um novo tempo, primeira coisa que eu quero que vocês coloquem nesse novo tempo é o tempo dele.
Qual é o tempo que você vai blindar com arame farpado e todas as formas de alarme do seu encontro com Ele todos os dias? Você tem o direito de escolher a hora que você quer. Ele te dá essa chance. A hora que você quer. Você pode marcar 10 da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2, ou qualquer hora ele está disponível. Porque ele é o único que tem tempo para esperar até uma formiga andar. Ele espera. Ele vai te esperar, mas marque. E qualquer coisa que quiserem marcar para você nesse horário, você fala, esse horário eu não posso, porque eu já tenho um compromisso. Não vale quebrar o horário. Façam isso, esse é o primeiro ponto. Depois nós vamos discutir outros. Mas o primeiro é marcar um horário. Todo mundo já está de agenda. Marque o horário. Esse horário é meu e de Jesus, mas ninguém entra. Senão não tem crescimento espiritual. Senão não caminhamos, não progredimos. Senão não fazemos amizade. Uma amizade que encontra de vez em quando não é amigo. Amigo encontra todo dia. Amigo fala, pelo menos, oi, tá vivo? Tudo bem? Tá, então tchau. Só falar saber se está vivo. É amigo. É assim. Mas é com ele. Marque um horário. Está começando um novo tempo. As agendas ainda não tem muito compromisso. O nosso compromisso número 1 é Jesus. E peça a Ele todos os dias, abra meus olhos, me faça estar atento, me faça vigiar. Peça a graça. Eu peço pela intercessão sempre de Nossa Senhora. E fala com ela. Vigia os meus pensamentos. Vigia os meus sentimentos. Para que eu não fique divagando. Para que eu não fique pensando em nada. Em nada, ou pensando naquilo que vai me perturbar. Para quê? Me faça estar centrado em Deus. Pensar somente aquilo que agrade a Ele. Sentir somente aquilo que agrade a Ele. Guarda minha boca, minha língua, para que eu só fale aquilo que agrade. Não me deixe magoar o Senhor. Não me deixe magoar Nossa Senhora. Não me deixe magoar o Espírito. Não me deixe magoar o meu irmão. Guarda, põe um guardião na minha boca, para que eu não fale além do que deve. Porque senão a gente peca o dia inteiro. Não é assim? Então, se a gente não começar a pedir, porque tudo isso é graça. De não ter pensamento vazio, sentimento que não leva a lugar nenhum. Aí você pensa, programa, discute, fala que vai vingar do fulano, vai fazer, acontecer, nada acontece. Aconteceu nada que você planejou. Perdeu tempo e tempo de oração. Não tem nada para pensar, reza. Começa a rezar, Ave Maria, Santa Maria, vai rezando. Reza. Mas vocês vão rezar tanto texto, vai ficar encantada. Esteja atenta, vigia, vigilante. Fala, onde é que será que Jesus está escondido aqui agora? Presta atenção nele. Aonde? Que situação ele está querendo que eu faça agora? Atento. Fica olhando para vocês poderem vê-lo. Abra o ouvido para escutar, porque ele sussurra. Respire para sentir o cheiro dele. Ele tem um cheiro. Vocês vão começar a sentir. É preciso estar atento para isso. Esse é o tempo. Vigiai. O que digo a vocês, digo a todos. Vigiai. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos pedir a graça de estar atentos, vigilantes, na consciência desperta, acordada, que estamos na presença do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante dele, ver o que hoje a gente nem prestou atenção. Hoje nós corremos tanto, já fizemos tanta coisa. Prestem atenção e repasse o dia de vocês agora, diante dele. E peça perdão se você não conseguiu percebê-lo em nada do que te aconteceu hoje. Em nada. Se você em nenhuma situação hoje você viu o dedo dele. Você não viu a presença dele. Fala, me faça acordar para a sua presença. Me dê uma consciência e me dê a graça de abrir todos os meus sentidos para que eu possa te perceber. Louvado seja unir numa terça-feira para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. O que eu tenho dito para vocês, que se a palavra que a gente escuta, ela não entra no nosso coração e não nos transforma, o nosso processo de conversão não acontece. Eu tenho que entender o que Jesus falou e colocar isso na vida. Se eu não entendo, eu não vivo. A palavra fica longe. Não fica aquilo que Jesus falou para mim. Então, eu quero meditar com vocês o Evangelho de domingo, mas eu quero meditar a partir de uma palavra. Quem de vocês conhece um monge que se chama Thomas Merton? Quem já ouviu falar nele? Ninguém. Uma pena. Procurem ler os livros desse homem. Já morreu. É um monge espetacular. Espetacular. E o que eu vou falar para vocês foi a última frase que ele falou depois de uma palestra em Bangkok. Depois dessa palestra, ele conversou com uma freira e ele foi para o hotel, foi tomar um banho e foi eletrocutado no chuveiro. Então ele morreu. Mas extraordinário. É uma daquelas mentes que Deus põe no mundo. Thomas Merton
é um deles. Então, eu trouxe a frase dele porque realmente é extraordinária. Então, ele terminou a palestra. Quando ele terminou, a freirinha procurou ele e fez a seguinte pergunta para ele: por que você, o senhor, não tentou converter os ouvintes ao cristianismo? O cara tinha um dom, né? Por que você não tentou convencer as pessoas? Que a nossa conversão só é acontecida através do Espírito Santo de Deus, só Ele que convence, né? Por que você não fez isso? Olha a resposta dele. E é em cima dessa frase que nós vamos trabalhar. Ele disse assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós, para que outros possam senti-lo e acreditar nele, porque percebem como Deus vive em nós. Uma pessoa só se deixará atrair pela fé naquele que ressuscitou dos mortos, é Jesus, se conseguir descobrir o que significa estar vivo, para começar. Esse homem é brilhante, Thomas Merton. Então vamos conversar essa frase aqui por pedaços, porque quando eu li isso, me resumiu muito do Evangelho de domingo, porque a primeira pergunta que eu quero falar para vocês, ele fala assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós. O que Jesus fala em João 14, no versículo 23, ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Como é que eu posso acolher Deus dentro de mim? É possível? Nicodemos falou com ele: mas como é que pode isso? Então, é possível entrar dentro da minha mãe de novo? Quando vocês escutaram isso domingo na missa, como é que vocês interpretaram isso? Você só ouvi isso, eu não liguei para essa frase. Como que Deus pode habitar em você a partir de hoje? Como que eu posso acolher Deus? Como? É possível? Como que a gente pode acolher? Pelo amor. Eu só posso fazer com que Deus seja morado em mim pelo amor que eu tenho a Ele. Quando a gente ama alguém, alguém já faz parte de nós, não é? Você não anda com alguém dentro de você quando você ama? Você não anda com seus filhos dentro de você? Você não anda com seu esposo dentro de você? Com a mãe, com o pai? Você não anda com eles dentro de você? Você vê uma coisa, você lembra dele, ou você faz alguma coisa, isso vai agradar ele. Eu tinha uma mãe lá no consultório que fazia fornada de manhã de biscoito. Um gostava muito queimado, era o marido. O outro tinha que ser mais ou menos, o outro tinha que ser quase cru. Sua mãe sabia. Isso é amor. Amor. Então, Jesus fala: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Então Jesus falou: não julgueis. Quando a gente está para falar mal do outro, a gente lembra dele e fala: guarda a língua, morde e cala a boca, porque ele falou: não julgueis. Não é assim? Mas para mim poder lembrar dele, da palavra dele, eu tenho que conhecer. A gente volta no mesmo lugar. Para conhecer, eu tenho que perder tempo, entre aspas, porque eu tenho que meditar a palavra. Não tem mágica. Vou continuar falando isso com vocês. A vida espiritual é investimento. Eu tenho que ler o que ele falou, para me saber se eu estou fazendo aquilo que ele deseja. Compreenderam esse primeiro pedaço? Então, eu amo, eu guardo, então a Trindade virá morar em mim. Então eu serei conduzida pelo Espírito, com doçura, com delicadeza, com cuidado, com amor, porque Deus é essa doçura. Ele nunca vai chegar arrebentando, Ele nunca vai chegar impondo, nunca vai chegar impondo. Que olha que lindo que é isso aqui. Porque ele fala: para que outros possam senti-lo. Imaginou que responsabilidade temos? Para que as pessoas possam conviver conosco, sentir a presença dele e por causa disso acreditar no nome dele. Então a gente vive, Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas, porque vocês creem em mim, vocês se alimentam de mim. Então vocês vão dar testemunho da minha presença, como pela ação, muito mais do que pela palavra. Já falei com vocês, a nossa vida tem que ter um rastro de amor, porque o DNA do nosso Pai é amor. Então não cabe na nossa vida ser mal-humorado, ser chato, ser implicante, dificultar a vida dos outros, não é não.
Tem gente que dificulta em vez de ajudar. Não, mas nós temos que facilitar. Somos irmãos. Né? Então, quando a gente começa a compreender isso, como é que o outro vai olhar para mim e ver Deus em mim? Olha a responsabilidade do que ele falou. É preciso que o outro veja e sinta. E é tão interessante porque ele fala. Porque é para perceber, para que as pessoas possam perceber como é que Deus vive em nós. Quando a gente pensa que o ser humano, ele precisa de um sentido para ele viver. O ser humano, ele precisa, é um animal que precisa de sentido para viver. Então, quando eu recebo essa proposta de Jesus, e se ela faz sentido em mim, eu vou obedecê-la. Mas a obediência a Deus, a palavra de Deus, não é uma coisa burra, não é uma coisa que vai te fazer não pensar, é o contrário, ela é inteligente. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, e Jesus não foi um robô. A obediência, ela te põe numa conversa com Deus. Adão e Eva conversaram com Deus no jardim depois que eles caíram. Isaías e Jeremias bateram um papo com Deus, apavorados com a missão. Apavorados com a missão. Pedro, a primeira reação de Pedro na pesca milagrosa, qual foi? O que ele falou com Jesus? Ele ajoelhou e falou: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Compreende? Porque o chamado de Deus em nós apavora. E isso é estar vivo. Cristianismo é isso, é entender que a vida com Deus é uma coisa vibrante, é uma coisa fora do normal, não é uma vida comum. Por quê? Porque viver é um convite de Deus para nós, é um dizer sim à vida. Lá em Deuteronômio, se vocês voltarem lá na palavra de Deus, que está escrito, Deuteronômio 30, 19, 19, Deus fala assim: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso é lindo. Escolhe a vida. O que é escolher a vida? O que é dizer esse sim a Deus? É mergulhar no amor infinito de Deus. Vocês pensam, o que é dizer sim a Deus? Vocês imaginam que esse pescador, gente, a vida deles era jogar a rede, aí passa Jesus e fala: me segue, vão ali comigo, vocês vão ser pescador de homem, entender nada, nem eu ia entender não, aí eu estava aqui pescando peixinho, ele falou: vem, aí anda que esse povo 3 anos, faz aquele tanto de cura, aquele tanto de milagre, leva eles para Jerusalém, tem uma morte que eles ficam atônitos, e depois disso Deus leva eles para anunciar o reino de Deus aos confins do mundo. Pode imaginar? A vida deles virou assim. Então, quando eu entendo, quando aquela proposta que eu só tenho coragem de dizer sim, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero que o Senhor transforme essa vida bem mais ou menos numa vida que quer andar com Deus, numa coisa sem limite, uma vida que é aberta, né? Não, eu não ponho restrição, eu abro. Então eu escuto a proposta e falo sim. Não pode ter medo, ok? Não falou: estou apavorada, mas medo é assim, a gente tem até pavor, mas você sela o cavalo assim mesmo, entendeu? Com medo. Eu não posso ser presa pelos meus temores, eu tenho que me lançar, eu tenho que permitir, eu tenho que me entregar incondicionalmente e falar: pode levar. A gente morre de medo de falar isso com ele, né? Entregar e falar: estou entregue, Jesus, a partir de agora, o que o Senhor quiser. Fala: misericórdia, para onde nós vamos? Vocês imaginam quando o anjo chega diante de Nossa Senhora e faz a proposta? Nossa Senhora não fez um sim sem entender o que estava acontecendo. Vai abrir Lucas, vamos abrir Lucas, para vocês poderem escutar o que ela falou. Tão bonitinha, era uma menina. E aí ela responde para Lucas capítulo 1. Quando o anjo chama ela de: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada, falou: gente, o que será isso? Ela pensou. Então eu preciso pensar. A proposta de Deus é para a gente pensar. A obediência é inteligente. É inteligente. Eu não vou seguir Jesus simplesmente por seguir. Eu vou seguir porque Ele é o amor da minha vida, o Senhor da minha história. É diferente. Aí você aceita o que vier. Aí ela perguntou e falou, e deixou o anjo falar. E o anjo falou: não tenha medo. E aí ela falou, escutou a proposta, mas ela fez uma pergunta: como é que vai ser isso?
sem medo da conversa, sem medo. E aí ele responde: teve um sentido? Sou sua, faz o que você quiser. Então cada um de nós é um chamado à vida. Não sabemos qual é o nome que ele nos chamou para a vida. Há um chamado, há um nome que ele te chamou e te conduziu para a vida. Um dia nós vamos descobrir que nome é esse, né? Que ele chamou cada um de nós. Isso é extraordinário. É extraordinário poder viver isso. Então isso, porque eu acho que às vezes os cristãos não entendem muito bem o que é viver, o que é dizer sim a essa vida. Porque dizer sim à vida com Deus é viver numa aventura que não tem apólice de seguro, ok? Não tem apólice de seguro. Andar com Ele é uma coisa surreal. Por onde você vai? Eu não estou sabendo muito bem. Levante de manhã, não sei o que vai acontecer. Estou entregue. Confia? É extraordinário. Porque quando você confia, você sabe que o próximo segundo Ele já organizou. O próximo segundo Ele já organizou, está na mão de quem? Dele. Isso é extraordinário. Mas a gente tem que querer viver. Porque eu falo que a gente anda com Jesus assim: você dá o pé, Ele vai pôr no chão. Você vai dando o pé, Ele vai pôr no chão. Não tem chão marcado, não. É só na confiança, né? Então a gente escolhe a vida, escolhe viver de verdade, escolhe ter uma vida vibrante, escolhe ter uma alegria incondicional, escolhe viver, aprender a amar. Aprende a viver esse infinito de Deus de amor. Isso é aprender a amar, né? Então a gente fala: Filó, mas se eu deixar Deus viver em mim, quem que falou sobre isso? Lembra? Na Bíblia? Quem falou isso? Não sou eu que vivo, mas é Deus que vive. Feição? Uai, Filó, mas se eu deixar acontecer isso, eu vou deixar de ser eu? Vocês acham de verdade que você vai ser anulada? Filó, mas e o meu querer? As mãozinhas na cintura. Não, na verdade não. Na verdade é isso que é encantador. Porque quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele me permite ser aquilo que eu sou chamada a ser. É diferente. É o contrário. Então vocês imaginam, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro dá o passinho à frente e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele o quê? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Pedro tinha a ver com pedra naquele dia? Nada. Coitadinho, estava longe de ser pedra, era um farelinho de pó ainda. Ele foi transformado em pedra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aceita obedecer a Deus, aceita viver nessa aventura com Ele, eu escuto a palavra, e eu já falei com vocês que obedecer está na raiz de escutar. Então eu escuto, eu obedeço, isso significa eu cumprir aquilo que foi dito, e eu tenho uma prontidão em fazer isso. A coisa é para agora, não é para depois. É o que você reclama dos meninos: menino, vem cá, espera aí, mãe. Não, espera não agora. Aprender a ouvir, ter um sentido e obedecer. E fazer disso, né, o caminho. Então, Pedro, ali naquele momento, ele era um farelo. Ele não era uma pedra. Então você imagina que isso vai sendo feito um processo de formação. Jesus, numa outra oportunidade, ele fala com Pedro: eu rezei por ti, porque o demônio queria te joelhar, acabar com você. Rezei por você, Pedro. E depois que você se converter, confirma teus irmãos. Não tinha nem convertido ainda. Tu imagina, Pedro andou com ele, Pedro negou, Pedro, né? É um processo. É um processo. Nós temos que lembrar que cada um de nós está numa gestação daquilo que um dia seremos. E essa gestação, ela é sozinha. Nós estamos em processo de ser feitos. Há um monge que coloca assim no quarto dele: sou uma obra em andamento. Ok? Eu sou uma obra em andamento. Onde eu estou sendo feita, onde eu estou sendo construída, né? E é tão espetacular. Deus é algo tão espetacular, que cada um de nós, se for fazer uma moeda, e eu pegar um molde e fizer de prata ou de ouro, seja de metal, que eu escolher, vai sair tudo absolutamente igual a partir do molde. Quando Deus nos fez, está escrito na palavra de Deus que vamos fazer, qual que era o molde? A nossa imagem. Tem alguém igual? Isso é extraordinário. O molde é o mesmo. O molde é o mesmo. A nossa imagem
nenhuma imagem se repete. Isso é extraordinário, gente. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja absolutamente único para Ele. Cada um de nós é uma resposta a esse convite que Ele nos deu. O convite a viver. O convite a uma vida, mas Deus não quer vida mais ou menos para nenhum de nós. Se você está vivendo uma vida mais ou menos água de chuchurrala, então está errado. Tem alguma coisa errada. Porque Deus não quer, Ele não escolheu nenhum filho, nenhum de nós foi chamado da vida, nenhum de nós, para viver mais ou menos. Para e pensa. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos feitos à imagem dEle. Se nenhum repete, a minha história é uma história sua, mas todos somos dEle. Mas nenhum de nós se repete. Cada um de nós é absolutamente único com uma história e um projeto de salvação. Único. Se a sua vida não está indo bem, se você não está conseguindo entender isso, se tem alguma coisa que está te deixando insatisfeita, se você não está feliz em alguma área da sua vida, senta ali e conversa com Ele. Fala, onde é que eu fiz errado? Aprenda a ouvir, aprenda a calar, aprenda a convidá-lo, aprenda a aceitá-lo dentro da sua vida e fala, eu quero que o Senhor faça morada em mim. Eu creio que o Senhor vai me ajudar a ser aquilo mesmo que eu sou. Porque às vezes a gente faz algumas opções na vida e não entende isso. Vocês assistiram um filme que chama Homens e Deuses? Não, tem que pôr vocês para ler umas coisas bacanas, né, gente? Assistir uns filmes bacanas, Misericórdia, né? Isso é a história de uns monges na Argélia. Nunca ouviram falar nessa história? Então, esses monges eram uma coisa espetacular. E eles trabalhavam com a comunidade de muçulmanos. Estava super bem, cuidava deles e eles dele. Nossa, então tinha um monge lá que era absolutamente querido por eles. Estava tudo indo muito bem, obrigado, até que chegou o terrorismo. E aí eles começaram a conversar e falaram, olha, vai chegar aqui. Qual é a nossa opção? Vamos ficar ou vamos fugir? Essa às vezes é a dificuldade de entender. Deus agora pede que eu fique ou que eu vá. Aí um monge fala assim com o muçulmano, com o camponês, nós somos um galho com as aves em cima, os passarinhos em cima. Não sei se nós somos o galho ou os pássaros. Aí o camponês falou com ele, nós somos as aves e vocês são o galho. Nós vamos, vocês têm que ficar, porque se vocês forem, aonde iremos? Então os monges se reuniram e o prior falou, nós vamos ficar. Aí o monge mais novo falou assim, mas eu não vim para ser monge para morrer tão jovem. E ele diz, mas você já entregou a sua vida há muito tempo. Quando a gente entrega a vida, está entregue. O que Ele vai fazer, o que vai acontecer, não depende mais de nós. E esse pessoal foi reunindo e conversando, até que eles decidiram todos ficar. E todos morreram. João Paulo II que beatificou todos eles. Mas eles ficaram até o fim. Defenderam os muçulmanos, guardaram eles, protegeram eles, e eles morreram nisso. Mas por amor a uma causa, quando você tem sentido naquilo que você está fazendo. Eles não buscaram pela morte, eles permaneceram onde precisavam ficar naquele momento. Então, e por isso que isso tudo é tão bonito de entender quando Jesus faz essa proposta. Se você me ama, eu virei até você. Nós vamos morar em você. E nós vamos fazer de você uma pedra viva, não é isso? Eu vou fazer de você um templo. Você vai começar a entender que você é um templo onde Deus habita. Isso é extraordinário, gente. Isso é grande demais para a gente compreender. Que eu sou um templo que Deus habita. Então você imagina, quando você pensa nisso, você veste diferente, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente, porque eu sou um templo onde Deus habita, né? E eu ainda vou dar testemunho vivendo aquilo que Ele falou. Eu vou ter um convite à vida, eu quero viver uma vida plena, quero viver uma vida inundada de amor. E assim como aqueles pescadores não entenderam nada, que eram pescadores de homens, de peixe, viraram testemunhas até os confins do mundo. Fico imaginando Filipe, que de repente o Espírito levava ele para um lado, para o outro, vai aqui, ó, vai naquela estrada que você vai encontrar com o eunuco, você vai ter que batizá-lo. Depois acabou de batizar o eunuco, pega Filipe e manda lá para o outro lado. Você imagina? Eu falei, isso é facilitar demais a minha vida, gente. Eu falei, não dá para continuar essa história, não? Tanto que é facilitar, está aqui, está ali. Olha que coisa espetacular. Então, isso existe para nos fortalecer. Esses exemplos desses homens, por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, porque nós baseamos no exemplo desses homens, que não conheciam nada, que eram analfabetos, que foram sendo transformados. Nós ainda não sabemos quem somos. Olha o que está escrito na carta de João.
Primeira carta de João, no capítulo 3, está escrito assim: amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Nós não sabemos quem somos. Nós somos uma palavra de Deus convidada à vida, convidada à existência. Ele nos chamou. Um dia eu vou descobrir com que palavra Ele me chamou para me dar vida, como cada um de vocês vai descobrir. Com que palavra o Senhor me chamou e eu reagi e falei: estou aqui, à sua disposição, para vos amar e vos servir, para vos louvar. Foi que eu fui criado. Então pensa como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês como cristão, que nós temos que dar testemunho de um Deus vivo, não de alguém que está lá no passado, mas de alguém que está vivo hoje. Imagina Nossa Senhora se ela tinha noção, quando ela falou sim, que ela ia ser mãe de todos nós. Nunca passou na cabeça dela. Ela só ia casar com José, gente, estava arrumando os paninhos dela, tudo certo. A vida virou assim, ok? Então, nós somos chamados ainda a revelar aquilo que somos. Então lembrem disso. Como é que eu aceito e posso acolher Jesus na minha vida? Pelo amor, porque eu amo. Então eu passo a prestar atenção em tudo que Ele deseja. Segundo, eu passo a ser obediente por amor, porque tudo aquilo que Ele fala tem um sentido para que eu possa viver e fazer a minha vida uma vida de verdade, uma vida que vibra. As pessoas têm medo de ter um cristianismo, ser um católico compromissado, que acha que a gente vai virar santo de plástico para o altar, que é sorriso morto. Está longe, está longe. Andar com Jesus é uma aventura, como eu falei com vocês, não tem apólice de seguro, mas é extraordinário. É extraordinário saber que nosso Deus, tão apaixonante, que veio, né, é uma história de carne, de sangue, que assumiu a nossa carne, quer viver hoje na sua vida, na sua história, e quer dar um gosto, né, quer dar um sabor na sua história, né, quer mudar a sua história, quer fazer a sua história digna de filho de Deus, né? Essa dignidade. Papa Leão Magno falava: cristãos, não escondam, não descuidem, não esqueçam a dignidade a que sois chamados, filhos do Altíssimo. Se a sua vida não está correspondendo a isso, para a vida, para a história, assenta com Ele, só com Ele, e fala: vamos estudar essa história, para que o Senhor tenha liberdade de agir. Então nós damos a liberdade nele. Por que você vai me dar essa liberdade? Porque eu te amo. E esse terreno, eu falo com eles, terreno baldio que eu te dou a escritura, o Senhor pode construir o que o Senhor quiser. É seu terreno, papel passado. Pode construir a obra que o Senhor quiser. Compreendem? Então, é fazer essa relação de vida intensa. Essa é a nossa fé. Mas que nós vamos crescendo nela com Ele, a cada dia que você convive, a cada história que você vive, porque Ele é real. Isso não significa que nós vamos escutar vozes de noite para você agir de manhã, não, viu, gente? Não é isso, não. É andar com Deus, é estar diante dEle em oração, apresentar a vida, ler ali, comungar, rezar. A oração ordena a nossa vida, ela vai dando sentido à nossa vida, ela vai nos ajudando na caminhada. Então não tenham medo de se entregar, não pensem que serão anulados, não pensem nisso, ao contrário, Deus vai revelar para você de verdade quem você é. Lembra disso, eu sou uma obra em andamento, ainda está longe de ser aquilo que eu fui chamada a ser, eu ainda não sei, mas se à medida que eu der espaço a Ele, Ele irá fazer com que eu seja aquilo que Ele sonhou um dia. Então, se alguma coisa está incomodando o coraçãozinho de vocês, não está deixando vocês transparecer a felicidade de caminhar com Deus, a alegria de pertencer a Ele, quer dizer que não tem problema, não tem do mesmo jeito, mas com Ele é diferente. Ele fala que isso resolve para mim, que está meio tenso, e segue a vida. É diferente porque você sabe que Ele é atento, que Ele escuta, que Ele acolhe e fala: para que ter medo? Não tenhais medo. Por que vos preocupais? Com o que vão comer, com o que vão vestir? Ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala: vocês se preocupam muito com a subsistência, mas não se preocupam com a vida. Porque a vida não é aqui, não é só comer, beber, crescer, casar, ter filho, envelhecer e morrer. Não, é a vida a que fomos chamados, do nascimento até a eternidade. É a vida. É isso que Ele nos chama. Olha as coisas do céu, abra os seus olhos, que tem muito mais para ser visto. Para de olhar para o sapato, mas não fomos convidados para amarrar o sapato só. Nós fomos convidados para chamar
as estrelas do céu, olhar. Lembra de Abraão, quando ele chamou para a missão? Ele era Abrão, o nome dele virou Abraão. Quando Deus falou com ele, o número de filhos que você vai ter não conta, Abraão. Ele tinha quase 100 anos, ele não tinha menino nenhum ainda. Deus falou: Abraão, você tem um tanto de menino, deve ter pensado assim, coitado. Ele até ajoelha e fala: coitado do Senhor, não está lembrando da minha idade? Coitado do Senhor, coitado. Aí Jesus: o que foi que você falou, Abraão? Nada, Senhor, nada. Falei nada, não, Senhor. É isso, porque a proposta de Deus é diferente, que Ele nos vê na vida. É extraordinário o nosso Deus, é extraordinário. Então eu espero que eu tenha conseguido clarear alguma coisa para vocês dessa passagem de domingo, porque o convite de Deus, essa fidelidade, desse amor é extraordinário. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ela que teve coragem de dizer sim, que nos ajude, que a gente seja ousado bastante na nossa fé, para também dizer a Ele: sim, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar em mim, eu quero dizer sim à vida, eu quero viver aquilo que o Senhor propôs, que eu ainda não entendi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom que a gente está aqui reunido, apesar do frio, apesar do jogo do Atlético, Vendo, o trânsito ficou insuportável. Não comigo, o pessoal chegou atrasado do consultório: doutor, o trânsito está ruim. Leva o jogo, que atrasa. Muito bem, mas é um prazer a gente estar aqui reunido na presença de Deus. Pensem sempre isso. Nós estamos aqui na presença dEle. Então, esse domingo, a igreja celebrou a festa de... Muito bem, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, quando eu fico pensando assim, que hoje a nossa fé veio do testemunho desses homens. Veio desses homens que tiveram um encontro com o Senhor. E nós, por isso, a nossa igreja, ela é católica, ela é apostólica, porque ela veio dos apóstolos. A fé que eu professo é daqueles homens que testemunharam Jesus vivo, da experiência que eles tiveram com Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, nós estamos vivendo uma época difícil, Está fácil não. Vocês acham que a igreja católica acaba um dia? Tem dúvida, gente? Tem que ter firmeza. Por que não? Por que ela não vai acabar? Por que ela não vai acabar? Porque quem disse que não vai acabar? Jesus. Aonde? Mateus 16. E ele fala, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nossa Senhora disse naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria: Satanás é incansável para poder tentar armar contra nós, mas Deus é mais incansável em nos proteger contra ele. Então a nossa segurança está em quem? Nele. Ok? Então isso nunca poderá balançar o seu coração. Por maiores problemas que a gente viver, guardem essa palavra: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Ok? Quem está na barca de Pedro ainda continua é Jesus, ele não foi embora. Então ele está conosco, e nós formamos esse corpo místico de Cristo, que a gente ainda não tem dimensão do que isso significa. Mas por que eu hoje quis que a gente pensasse sobre Pedro e Paulo? Porque é a nossa história de conversão. Muitas vezes, às vezes a gente chegou até Jesus porque alguém nos trouxe, porque alguém nos apresentou. Mas chega um momento da nossa maturidade da fé, que se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus,
nós não vamos permanecer. Esse encontro pessoal, ele é decisivo. Assim como Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Ele estava lá pescando, quando Jesus faz o milagre da pesca no barco dele, ele fala: Senhor, vai embora, sabe por quê? Eu sou pecador demais, fica perto de mim não. Como ele fez com Paulo, no caminho de Damasco, que Paulo cai, e ele fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Então, se a gente não tiver esse encontro pessoal, nós não caminhamos, a nossa fé não cresce. Nós temos uma caminhada pessoal. Então Pedro, ele é muito a nossa cara, porque Pedro era intempestivo, falava as coisas, começou a caminhar com Jesus, jurava que ia seguir ele até o fim, e negou, mas voltou. O olhar de Jesus atingiu Pedro e buscou ele de volta. A gente precisa permitir que o olhar de Deus nos alcance. A gente não pode se esconder de Deus. A gente tem que deixar que Ele nos veja. Falar com Ele: estou aqui, ó, olha para mim. Eu falo com Ele todo dia de manhã: o senhor está olhando direitinho? Sou eu, está vendo? Viu a roupa que eu vesti hoje? Para o senhor não me perder. Porque se o senhor me perder, eu vou te trair hoje. Não me perca, para que eu não te traia, que eu não presto. Então fica de olho. Mantenha o olho em cima de mim, para que eu não desvie do caminho. Porque sem a sua graça eu vou desviar. Então, aonde que a fé de Pedro é sustentada? Vocês lembram desse evangelho? Como é que a fé de Pedro se manteve? Lembra? Jesus falou em Lucas. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te pediu. Falou: dá ele. Vou joeirar ele igual trigo. Vou fazer assim nele, ó. Lembra desse trecho? Mas Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Então a fé de Pedro, ela é sustentada pela oração de Jesus. Mas eu orei ao Pai por ti, para que a sua confiança não desfaleça. E você depois confirma teus irmãos, você sustenta a turma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Paulo, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele falou: essa vida que eu tenho, que eu vivo na carne, eu vivo por causa do nome e da pessoa do Filho de Deus, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa vivência. Para a gente poder evangelizar, as pessoas têm que, primeiro tem que ter um compromisso. Eu não posso falar com vocês de um Deus teórico, não, vocês não estavam aqui. Eu tenho que falar com vocês de um Jesus que a gente falta pegar, falta apertar ele assim. Vocês têm que ter uma experiência viva de um Deus vivo. Jesus não é teoria, ele é real. O evangelho não é uma teoria. E hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos. Eu desviei um bocado do assunto, porque é tanto assunto, né? Que a gente não pode falar só de medicina, tem que aproveitar para falar da vida. E eu falei com eles: por que vocês vivem relacionamentos tão difíceis e tão ruins? Por que vocês viraram mendigos de afeto? Tudo, às vezes deprime, tem que tomar remédio, que é a luta. Um menino de 20 anos de idade tomando remédio, quero matar. Estou deprimida, filho. Vou dar uma coça bem dada, às vezes fica boa em 2 tempos. Tem uns pais que lá lutam, pagando faculdade de medicina para vocês estudaram, formaram, tem deprimido com o que mesmo? Estou entendendo. Relacionamentos mal feitos, eu falei com eles: sabe por que vocês viram mendigos de afeto? Porque na palavra de Deus está escrito. Como é que você sabe que a pessoa que você escolheu é a pessoa certa para vocês? Está escrita a palavra. Mas sabe por que vocês não sabem? Porque vocês não conhecem a palavra de Deus, ninguém lê a palavra, vocês não sabem. Aliás, vocês acham que Deus é dispensável, por isso é tudo tomar remédio. Sou dura, bom, conheço para ver se acorda. Você sabe onde é que está escrito isso na Bíblia? Todo mundo louco para encontrar um príncipe, né, gente? Aquela luta, né? Aquela luta. Os moços loucos para encontrar uma princesa, né? Aonde que está escrito na palavra de Deus que você reconhece que a pessoa é a certa para vocês? Quem será que vai acertar? Aonde está escrito isso? Difícil essa? Aonde? Onde está escrito isso? Como é que eu sei que o marido que eu escolhi, que a minha namorada, que meu futuro marido, ele é a pessoa certa? Se a pessoa que você escolheu, guarde isso,
ela extrai de você o seu melhor. Porque tem relacionamentos que é para te destruir. Você põe a cabeça para fora e a pessoa puxa o seu pé. Você fala, quero fazer isso, figura acomodada. Fala, que chatice, por que você quer ir lá, minha filha? Não te deixa crescer, vai cortando suas asas. E acha que manda no você. Então é um relacionamento perfeito para matar um ao outro. É verdade. Estou falando mentira? Não, porque a mulher no início vai aceitando, tadinho, mas ele é tão lindo. Jesus fala, fica com ele não, minha filha. Jesus, você não viu a covinha dele? Ele fala que eu estou vendo a cova mais funda ali na frente. Eu falo isso de brincadeira, mas isso é sério, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A pessoa que eu escolhi, ela é a pessoa certa se ela extrai de mim o meu melhor. Pode imaginar o que significa isso? Ela me faz ser melhor do que eu imaginava ser. É isso. É isso que uma mãe e um pai faz quando vê um filho. Que ele não nasce perfeito, não nasce bom. Ela olha e fala, nada, esse menino é melhor do que imagina. Porque ela extrai o melhor. Então é aquele que me extrai. Está escrito em Cântico dos Cânticos. O meu amado é aquele que extrai de mim o meu melhor. Então por isso vocês avaliam os relacionamentos. Como é que estão? Está tudo beleza? Continua. Se não, dá uma pensadinha. Pergunta para o chefe, se é mesmo. Mas toma coragem de perguntar. Para afinal, não vou perguntar isso para ele de jeito nenhum. Vai que tem uma ideia contrária, né? Bobagem. Vamos levando, né? Vamos remando, mas não é assim não. Então, brincadeiras à parte, né? Para descontrair. Mas é isso, né? Da mesma forma como eu sei que aquilo que é o melhor, porque o Evangelho não é teoria, a Bíblia não é uma teoria. Tudo que você precisar está aqui. Só ter tempo de ler. Pensar, meditar, se alimentar. É isso. Quando Jesus fala para Pedro, tu és pedra, eu queria que essa frase hoje ressoasse no coração de vocês. Vocês vão, toda vez, já falei com vocês, toda vez que vocês escutarem um nome no Novo Testamento, coloque o seu. Filó, tu és rocha. E é nessa rocha, na rocha do seu coração, que eu quero edificar a minha morada, com eu, o Pai e o Espírito Santo. Eu quero que a Trindade venha fazer morada em você. Eu quero que vocês guardem essa frase, para que isso vá ressoando na vida de vocês. Nós temos que desejar e fazer de tudo para que a gente seja a morada de Deus, a morada da Santíssima Trindade. Já falei isso com vocês outro dia. Quem expulsa Deus de nós é quem? O pecado. Quando a gente peca, você fala com ele, tchau. Ok? Por isso que precisa voltar à confissão. Mas aquilo que eu disse para vocês, essa experiência de ver Deus, de tocar Ele, a experiência pessoal que te sustenta, é só vocês lembrarem de um caso que eu já contei. Lembra do cachorro correndo atrás da lebre? Quem lembra que eu já falei disso? Ninguém? Que bom, só porque é bom que a gente conta de novo, né? Já que ninguém lembra, né? Porque a nossa fé é assim: passa uma lebre, o cachorro sai correndo atrás, latindo, porque ele quer pegar a lebre. Aí alguns cachorros vão escutando, porque o cachorro está latindo, vou correndo também. Escuta latir, vai correndo atrás. Aí vai correndo, porque tanto de cachorro atrás de uma lebre, todo mundo latindo. De repente um cachorro fala assim, mas para que nós estamos correndo? Atrás de quem nós estamos correndo? Estou enxergando nada. Então só permanece aquele que vê a lebre. A nossa fé, nós só vamos manter no nosso caminho se os nossos olhos estiverem fixos em quem? Em Jesus. Se vocês perderem Ele de vista, a fé de vocês cai. Quando Pedro falou com ele, Jesus, deixa eu andar sobre a água, é o Senhor mesmo, deixa eu ir. Ele falou, vem meu filho, vem cá Pedro, firme. Pedro foi, enquanto ele olhava para Jesus. A hora que o vento bateu, o que ele fez? Afundou. Ele tirou o olho de Jesus, afundou. E é assim a gente na vida. Quando a vida bate, quando o vento sopra, se eu tirar os olhos dele, eu afogo, eu afundo. Então isso é uma experiência, para que eu possa viver uma experiência forte de Deus na minha vida, que vai ser decisivo, que eu viva uma vida de uma fé madura, e não uma fé que a onda bate eu vou, a onda vai e eu volto.
para que eu possa crescer na minha fé com Deus. Imagina até eu poder dizer igual Pedro disse, igual Paulo disse: não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Essa vida aqui eu vivo por causa dele. Vocês imaginam? Tem um chão. Tem um chão. A fé, gente, ela é um caminho, não é um pódio, não, que eu subi e venci, não. É um caminho, porque nós somos nômades, nós somos peregrinos. Todo dia que a gente está vivendo, falta menos um para voltar para casa. Só que a gente não pensa nisso. Falta menos um. Então por isso que a gente tem que estar atento ao que Deus quer que eu faça agora, hoje. Porque para amar e servir eu só tenho agora. Por isso que fala, não fica preocupado com amanhã, não vive hoje intensamente aquilo que você precisa viver. Não fica sofrendo com o que não aconteceu. Vive hoje, numa confiança incondicional naquele que te ama. Te ama sem igual. Mas essa experiência é a nossa experiência da nossa conversão, porque a nossa conversão ela é diária. Mas para que eu possa ir para o mundo anunciar Jesus, eu tenho que experimentar esse Deus. Eu posso confiar nele de uma forma incondicional. Se vocês não experimentarem, vocês não convencem ninguém. Aí São Paulo, na carta dele de domingo, que foi na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu fico pensando, fico com inveja louca, quando eu penso que será que no final, quando eu estiver encerrando a minha vida aqui, vou poder repetir a mesma coisa que ele? Porque a nossa vida espiritual é um combate. A nossa vida aqui ela é um combate, o dia inteirinho. Hoje o dia inteiro vocês combateram. A gente às vezes não tem a dimensão, porque a partir do momento que eu assumo Jesus na minha vida, a minha vida ela vai passar por uma transformação, ok? Porque dentro de mim existe uma coisa que chama ego. E eu quero um tanto de coisa, eu sou igual um menino de 3 anos, né? Mas eu quero. Até eu pegar a minha vontade, colocá-la diante de Deus e falar com Ele: faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor sabe que é o melhor. Isso é um chão. Isso é um chão, porque isso não acontece num passe de mágica. Por que a gente não consegue se entregar? Porque a gente não confia. Por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque a gente não tem vida de oração. Não temos disciplina. Então a gente está sempre voltando ao mesmo ponto, porque falta uma coisa única, chama disciplina. Para ter disciplina eu preciso de quê? Da graça de Deus. Para ter a graça de Deus eu preciso de quê? De pedir. A gente tem que ter humildade. Nossa fé tem que ser humilde. A gente tem que entender que a gente não é nada, e que a gente não vale nada, mas que eu posso, com a minha miséria, colaborar com Ele para que a palavra chegue até vocês. Porque quem age em nós é quem? É Deus. Se vocês acham que sou eu, estou enganado. Ok? Então é isso. É Deus que faz tudo em nós. É nele que a gente é, que a gente move, que a gente existe, é em Deus nosso Senhor. Então até tomar consciência da dignidade que nos foi dada de sermos filhos de Deus, de como é que eu vivo a vida nessa verdade, de como é que eu vivo a vida a partir dessa consciência de que eu sou filha amada, que Ele me resgatou, que as almas não são do Papa, nem do Pedro, nem de Paulo, mas são dele. Jesus pagou um preço imenso por cada um de nós, na cruz. O sangue dele foi derramado para que para que cada um de nós tivesse direito ao céu. Por isso a gente caminha aqui sem medo da vida e sem medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte, pois a morte é a porta que me abre para voltar para casa, para poder olhar para aquela coisa maravilhosa, para Ele tirar o véu e nos mostrar o Pai. Pode imaginar o que vai ser? Isso é uma coisa surreal. A gente não tem dimensão para que fomos feitos para uma vida que é eterna, que nós não sabemos, que é a beleza daquilo que Ele reserva para os filhos dele. A gente não tem dimensão. É maravilhoso. Aliás, é melhor ele nem deixar ninguém saber, né? Porque o negócio deve ser tão escandaloso que a gente vai querer ir embora. Já falei com vocês que São Bento, depois que teve a experiência de ir, voltou meio aéreo. Eu ia voltar completamente louca. Diz que ele estava meio sempre aéreo, andando aqui, mas voado. Claro, devia ter com a cabeça lá. Com tudo que ele viu, não falou nada, né? Porque é homem, né? Que se tivesse mandado uma mulherzinha, já sabia tudo. Já falei, já fiz essa queixa. Eu falei, se o senhor tivesse levado uma mulherzinha, já sabia todos os detalhes do céu. Já tinha contado tudo aqui embaixo.
Mas mandou 2 homens ficaram mudos. Pedro, foi Paulo, e São Bento, ó. Vê? Você pergunta para o menino quando chega da escola, o que aconteceu lá hoje? Nada. Fala, não pode. Como é que seu pai está pagando uma escola cara e você não fez nada lá hoje? Pergunta para a menina o que aconteceu na escola. Até a cor do batom da professora você sabe. Deus é que não sabe do detalhe. Levou os homens, não levou as mulheres. Que a gente ia saber todos os detalhes, os últimos modelitos do céu, tudo a gente ia saber, mas é que não sabemos nada. Deixa a gente só na curiosidade. Então, quando eu penso isso, que quando Deus me coloca na minha profissão, você na sua, seja naquilo que Deus te colocou, nós temos que ter o compromisso cristão. Então, cada um de nós tem que ser o melhor profissional que alguém pode encontrar. Eu faço bolo. O seu bolo tem que ser o melhor bolo do mundo. Eu tenho que pôr todo o amor ali. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me deu para fazer com o melhor. Qual que é a marca do cristão? Que eu vou continuar insistindo com vocês. Tem 2 coisas que as pessoas têm que olhar para nós, e sem a gente abrir a boca, elas têm que reconhecer que a gente pertence a Deus. Alegria. Cristão triste ninguém merece, né, gente? Não está com Deus, está com outra coisa. E a outra? Qual a outra marca que nós carregamos? Sim, mas como é que ele tem que se manifestar naquilo que eu faço? Pelo amor. Tem que pôr amor em tudo que vocês fazem. Tem que ter alegria naquilo que vocês fazem. Aquele povo que você vai ser atendida, que você vai a algum lugar, te recebe com alegria, te recebe com aquela delicadeza, com a gentileza, e fala, tem alguma coisa nesse povo? Tem. Se alguém te perguntar, por que você assina essa alegria, essa felicidade? O mundo está caindo, alegria. Isso ali é nada? Não, mas tem Jesus. E Ele vai mudar a história. Como é que nós vamos evangelizar triste, cabisbaixo, arrastando? Não vamos. O nosso Deus é aquele que já venceu por nós. É aquele que vence. É aquele que às vezes a gente insiste em ser infeliz, insiste em carregar o peso das coisas e falar, ó vida, só tomando remédio para melhorar. Eu te falo, tem um remédio maravilhoso, chama Eucaristia. A oportunidade que eu tenho de encontrar com Deus vivo. É Deus que me escuta, isso não é uma ilusão. O encontro com Jesus vivo, ele é real. Quando eu comungo, eu não toco na orla do manto dele, eu recebo ele inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. É para morrer de chorar. Tem alguma coisa te entristecendo? Vai no Santíssimo. Tem alguma coisa te alegrando? Vai no Santíssimo. Tem alguma preocupação? Vá até ele. Tudo que vocês têm que tomar uma decisão, vá até ele. Porque ele está ali, vivo em pessoa. Se a gente descobrir isso de verdade, isso aqui vai ter uma fila, ninguém chega. Você passa a vida aqui na fila, esperando a hora, uma oportunidade de ele conversar com ele. Mas ele é tão maravilhoso que ele se esconde, que a gente não ia dar conta de ver. Ele se esconde, para que a gente possa chegar até ele. Então, quando eu vejo da vida de Paulo, falo, será que eu vou guardar minha fé até o fim? Quando Jesus falava na Bíblia, fala, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé no mundo? Ele pergunta. Então eu falei com ele, bem que você está esperto mesmo, porque tem hora que eu acho que até não, amigo. Campanha contra você é pesada, bem pesada, contra a família, contra a dignidade daquilo que você é, porque é melhor você não saber o que você é. Então os meninos estão todos confusos, sofrendo, família é bobagem, Deus é uma ilusão. Então se nós que cremos, não vivermos uma vida cravado aqui, mas com todos os valores que a gente crê, como é que nós vamos testemunhar? Como é que nós vamos afirmar que nós descendemos de Pedro e de Paulo? Esse povo que aceitou o martírio, esse povo que viveu numa alegria louca. São Lucas, um pouquinho antes de salvar o filho de um alto cargo, de um funcionário de Roma, ele estava preso, Lucas. Vivia conversando com Paulo, eles deixaram entrar, porque afinal de contas ele vai conversar com esse homem preso, que não tem nada, uma roupa rasgada. Era Lucas anotando tudo que Paulo falava, tanto que Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. Lucas escrevendo. Lucas foi preso, falou, amanhã vocês vão ser julgados lá, ó, para os leões. Antes da menina estava morrendo, buscar Lucas, o pai dela buscar Lucas, Lucas conversava com o povo assim, não, vocês não se preocupam não, inclusive com criança.
Na hora que eles nos julgarem nos leões, vai doer um pouquinho, só no primeiro momento, só um pouquinho, só na primeira dentada, mas depois vai ser uma festa, nós vamos voltar para casa. Era assim que esse povo carregava o martírio, eles entravam na arena cantando, mas porque tinham feito a experiência de um Deus vivo. A nossa fé não pode ser mais ou menos, a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, naquele que não decepciona, naquele que não falha. Então nós temos que dar testemunho disso. Na hora que a situação está invertida, vocês têm que estar sustentando que Deus é Deus, nós somos filhos amados. Então eu tenho que combater o mal que existe em mim. Fala, meu Deus, há tanto mal em mim, tira. Por isso que eu falo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quais são esses inimigos? É o que está dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Está aqui em mim. O que Jesus falou? O mal não é o que entra, o que sai do coração. Porque é no seu coração que você prepara adultério, os roubos, as mentiras, as confusões, está dentro de você. Por isso a gente reza tanto e pede, Senhor, tem que travar esse combate, é comigo. Tira de mim aquilo que não presta. Todo dia eu falo isso com ele. Tira aquilo que só bate o olho e fala, não está bom não, tira. Tira aquilo que impede que o Senhor se manifeste. Tira aquilo, Senhor, que está tanto obstáculo, a manifestação da sua graça na minha vida. Que de verdade, Senhor, que alguém que se entrega ao Senhor só possa fazer o que o Senhor quiser. Não deixe eu fazer obstáculo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não me impeça, não me permita, Senhor, te impedir de fazer aquilo que o Senhor quer. É assim, mas vocês têm que ter esse encontro, e isso tem que ser repetido. Eu tenho que desejá-lo, eu tenho que querê-lo. Porque Jesus é uma coisa tão delicada, ele é tão doce, mas ele é tão doce que ele me impressiona a doçura dele. Que por mais que ele esteja conosco, se você não convidar, se você não pedir opinião, toda hora ele não fala. Mas se ele te pede uma opinião, se você pede, fala com ele, o Senhor me ilumina nisso aqui, é agora. Ele é rápido. Isso me deixa encantada. Eu falo com ele, tantos anos eu convivo com o Senhor, eu tenho que estar sempre relembrando que eu tenho que sempre te convidar para tudo. Convidem. E a experiência é espetacular, é de chorar. É de chorar. Como é que ele se manifesta de uma forma tão doce, e como é que ele vai te ajudar a ser a extensão da misericórdia dele. Como é que ele vai te ajudar a ser aquele que vai aliviar o outro, a acalentar, a confortar, a alimentar. Porque a gente alimenta não é só de comida, mas da palavra, da presença, de um abraço. Porque é assim que nós vamos levar Jesus. O reino dele precisa chegar, esse reino de amor e de justiça que ele quer para todos. Porque eu já falei isso com vocês mais de uma vez. Jesus e o nosso Pai não nos ama fracionado. Cada um de nós é o filho mais amado que ele tem. É verdade. Cada um de nós. Nós temos que nos tomar consciência disso e estar à disposição dele. Falar, Senhor, conta com a minha miséria. Onde você precisar de mim, eu estou na área. Fala comigo, vai ali, vou sim, Senhor, vai, volta aqui, volto. Mas que eu possa levar o seu santo nome, que eu possa ajudar as pessoas a serem evangelizadas, ajudá-las a ter uma experiência real, mas me faça ter. Experimentem na hora que vocês forem comungar. Saber, para por um minuto, não fica no automático não. Não viva a vida de vocês no automático. A experiência com Jesus, ela é única a cada dia, a cada minuto que vocês chamam por Ele. Essa presença de um Deus à nossa disposição me deixa, aquilo que São Paulo fala, o seu amor me constrange. O amor de Deus é tanto que nos constrange. Chama por Ele, Ele fala o que foi. Aprenda a silenciar. Aprenda a treinar o seu ouvido para ouvir o coração dele que bate. Aprenda a silenciar para ouvir a voz dele que sussurra. Fala, faça isso. Aprenda a reconhecer Deus na sua vida. Filó, mas é aqui na rotina, é aqui mesmo, ele quer isso mesmo. Ele quer a nossa vida de rotina, ele não quer coisas grandes, não. Deus quer participar do seu dia a dia, de sua compra de feira. Já chamou ele para ir no supermercado? Chama ele. Fala, vem cá, você conheceu uma coisa bacana. Vamos ali, na sua época não tinha essas coisas bacanas, vamos ali. Chama ele para ir nas coisas. Deixa ele ser seu amigo, companheiro, o seu grande amor, o Senhor. Deixa ele ser. Compreenda que você vive por causa dele.
E começa a prestar atenção que como é que cada atitude que você vive e toma é por Ele. Fala com Ele: Senhor, vai me ajudando a vencer o meu egoísmo. Vai me ajudando a ser obediente, mas com uma consciência, Senhor. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, a obediência abre a porta do céu, mas ela não entra no céu, Catarina. Olha o que Deus Pai fala. A obediência abre a porta, mas a única coisa que entra no céu chama caridade. Você orienta. O livro da Catarina de Siena, Diálogo, eu vou ler nos pedaços, porque ele é pesado demais, né? Tem essas frases, a gente pensa um mês, depois volta e pega outra frase, né? Que é Deus Pai ensinando. Então eu tenho que pedir a Ele: inflama no meu coração a sua caridade. Me ajuda, Senhor, a viver os seus sentimentos aqui. Me ajuda, vai me transformando no outro Cristo. É assim. Para isso eu nasci, para vos amar e vos servir. Quem que foi a pessoa por excelência que amou Jesus e o serviu? Quem foi por excelência que amou e serviu Jesus? Quem por excelência? Maria. Existiu alguém que amou Ele mais? E o serviu com toda a vida e todo o coração? Existiu alguém que sofreu mais com Ele do que ela? Ninguém. Ninguém. Imagina quando ela recebeu o convite do anjo. Ela era uma menina profunda conhecedora da palavra, porque ela foi criada no templo. Ela foi orientada pelos sacerdotes. Vocês sabem a história da escolha de José, não sabem? Todo mundo sabe? Não? Não sabem? A gente fica achando que São José era um velhinho, né? Ele era um espetáculo, gente. Você acha que Deus vai escolher trem mal acabado, gente? Presta atenção. Vocês podem imaginar a beleza de Maria? Deve ser uma coisa louca. São José também fica atrás, não. Devia ser aquele espetáculo, né? Eu falo com essa adolescente: Titi Filó, os meninos da minha sala é tudo feio. Falei: é porque por enquanto é um frango desossado, né? Porque é adolescente. Mas anota o nome que vai virar um galo espetacular. Anota o nome, entendeu? Vai anotando o endereço, fica de olho, porque esse negócio vai virar um galo. Por enquanto é um frango desossado, né? Mas é linda a história, né? Nossa Senhora foi criada no templo a partir de 3 aninhos de idade. Ela foi levada no templo. Então por isso Nossa Senhora conhecia tudo da palavra. Veja o Magnífica que ela canta. Ela conhecia tudo. Quando ela foi chegando à adolescência, os sacerdotes reuniram, entraram em oração e sabiam que ela precisava se casar. Nossa Senhora ficou triste, porque ela, na alma dela, ela já era consagrada a Deus. Ela queria pertencer ao Pai, consagrada. Era uma virgem consagrada, ela queria ser consagrada a Ele. Eles falaram: não, Maria, você vai ter que casar. Mas ela era profundamente obediente, porque ela confiava como ninguém em Deus. Então eles pegaram todos os jovens, viu gente? Jovens, não é velhinho não. Jovens da linhagem de Davi, porque o Jesus da linhagem de Davi. E levaram eles para o templo, entregou um ramo na mão de cada um, que foi identificado os ramos. E lá não existia ainda o Santíssimo, mas existia os Santos dos Santos, não é assim? Que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, não é isso? Então foram todos identificados os ramos, foi colocado, né, lá. Então eles rezaram junto com os rapazes e foi entregue diante de Deus lá nos Santos dos Santos. O escolhido de Deus iria florescer o ramo. Olha que coisa maravilhosa. Colocaram lá, ficaram de cá em oração, foram lá buscar os ramos, nenhum floresceu. Então, nenhum, esse é o escolhido. Foram rezar. É igualzinho a gente faz, né? Foram rezar de novo. Falaram: Senhor, o que nós não vimos? Vamos procurar. Ó, da linhagem de Davi, está faltando um moço que não apareceu aqui. Que está fazendo um trabalho num lugar escondido. Mandou a ordem para José. Como é que o povo era obediente? Foi para o templo. Vem cá, José. Vem cá. E José também tinha um voto de castidade e de entrega a Deus. Um homem lindo, uma mulher linda. Os dois com voto de castidade a Deus. Aí entrega o ramo. Quando rezam, e o ramo está na mão de José, sem chegar no Santo dos Santos, ele floresce. Por isso que São José carrega aquele ramo com flores, que a gente não sabe por causa de quê. Agora você já sabe.
que ele era o escolhido de Deus. Não é lindo? É lindo. O dia que a gente chegar no céu, nós vamos morrer de vergonha. A gente não sabe nada. Nós vamos chegar lá para viver a eternidade, conhecemos nada. Então, para poder evangelizar, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer primeiro a nossa miséria. Fala, mas o Senhor me fez filho de Deus mesmo? Eu sendo essa miséria? É. Você tem uma herança eterna, sim. De um rei, sim. Minha vida é eterna. Ele me criou para viver com Ele eternamente. Numa alegria indizível. E a minha vida aqui, eu vou viver no tempo que é curto. Sob o olhar dEle, para fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor que Deus nos dá. A nossa profissão, nós temos que ser impecável. Nós temos que fazer tudo de melhor. Porque nisso nós vamos revelando Ele. Mas a gente nunca pode perder a oportunidade de anunciar Jesus. Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Porque a minha fé, para poder saber como é que está aí na minha caminhada de fé, eu tenho que avaliar as minhas atitudes. As minhas atitudes, elas são coerentes com aquilo que eu falo. Senão, tem que começar a minha conversão de novo. Se eu prego uma coisa e eu não vivo aquilo que eu falo, tem uma coisa errada. Eu não me converti. Eu converti do lábio. Não, Filó, rezei, mas por que está nesse nervo, minha filha? Não rezou, rezou com o lábio. Se reza com o coração e faz a entrega, fez a entrega. É assim, é simples as coisas com Deus, porque Ele escuta, Ele não é surdo. Vocês têm que experimentar isso. A gente fala e Ele escuta. Jesus cuida de tudo, de todos os detalhes. De todos os detalhes. A gente parece bobagem, né? Mas Ele cuida de tudo. De tudo. Vou contar para vocês, sábado, eu tinha que dar uma entrevista às 11h30 na televisão, meio-dia, eu ia lá em casa gravar. Falei com Jesus, meu filho, onde você tem aí trabalhando, anda de arrumar gente para maquiar, como é que vai ser? Liguei para a menina que me maquia, falei, minha filha, eu preciso de você lá em casa às 11 horas, vou sair do CTI, vai estar tudo certo. Chegar lá em casa ventado, sem maquia, eles esperam um tiquinho, até que eles vão colocando as luzes e tal, demora. Então dá tempo de você acabar de maquiar. Aí eu mandei mensagem, Filó, minha filha, posso não? Tem cliente 11h30. Falei com Jesus, o que nós vamos fazer? Ah, vão sem nada mesmo, né? O que vai fazer? Vai dar tempo não, como é que eu vou arrumar alguém que vai vir aqui em casa me maquiar? Falei, o senhor resolve, né? Afinal de contas o assunto é o senhor mesmo, resolve. Se eu vou parecer muito mal acabado, você vai dar para dar uma melhorada, né, meu filho? O senhor resolve. Passa um pouco mais tarde, liga a maquiadora. Filó, você acredita que do nada a pessoa que eu ia maquiar às 11h30 me ligou e falou, você não pode trocar comigo para 9h30, não? Falei, do nada? Isso para mim tem outro nome. Esses detalhes que eu falo com vocês, você fala, não sei por que ela trocou. Eu falei, eu sei. Eu sei por que trocou. São esses detalhes, são esses cuidados. Que quando você coloca lá, Filó, mas é isso, até isso você coloca, tudo coloco. Todos os detalhes, nós dividimos, né? A vida é parceria, né? Tudo é dividido. O dia que vocês aprenderem a viver isso, fica mais fácil, fica mais leve, vocês verão que Ele de verdade, Ele cuida de cada detalhe que você fala. Não é possível que Ele prestou atenção nisso. Prestou. Por quê? Já falei com vocês. Por quê? Porque Ele te ama. É por causa do amor. É o amor que faz Ele agir dessa forma em prol de você. É o amor que faz Deus te preceder em cada coisa, em cada reunião que você vai, em cada coisa difícil que você vai fazer. Fala, eu estou com medo. Fala, não preocupa não, Ele já está lá, à sua espera. E já melhorou a história. Pode ir, sem medo. Porque você contou com Ele, porque você confia nele. Ele fala, eu não deixo um filho meu ser decepcionado. Por quê? Porque ele não pode, por causa do amor. Há o dia que a gente acreditar, há o dia que a gente viver como filho dele, na alegria de acordar a cada dia com decisão, de pular da cama e falar, a seu dispor, para isso levantei. Para quê? Para vos amar. Então só me leva do jeito que você quiser hoje. O que vai acontecer? Não importa, o Senhor já viu. O que me aconteceu, eu sei que é para o meu bem. Por quê? Porque eu confio no seu amor por mim. Essa é a beleza da gente poder viver o que esses homens levaram à vida. Esses homens não importaram de ser crucificados de cabeça para baixo. Paulo falou, vou cortar sua cabeça. Ele falou, tranquilo, vai cortar. E o que ele fala com esse romano que cuidava dele, era um alto posto, ele estava preso. E o cara fala com ele, você não vai me convencer
Ele fala, mas eu não tenho essa pretensão de convencê-lo. Existirá um momento que ele vai te olhar nos olhos. Nesse momento, você cairá. Quando ele te olhar no fundo de seus olhos. E Paulo fala com ele, tem um mar lindo e Paulo fala com ele. Porque o homem pega a água, e Paulo faz assim, pega a água aqui e acha que isso é a vida. E não percebe que ela escorre no meio dos dedos. O que eu estou te falando não é desse punhado de água que você pega e que escorre, não. Eu estou te falando do mar inteiro, meu filho. Compreende a diferença? Então quando eu estou falando para vocês de Deus, é de algo eterno e onipotente, onipresente, de um tamanho sem igual. Não se feche no ateliê da sua vida, não, se solte e fala, sou seu, deixa eu subir nas suas asas, Senhor, e me carrega. Me ajuda a vencer o combate de cada dia, para que eu chegue no final e fale, eu vivi a minha fé, eu combati o bom combate, eu permiti que eu diminuísse e que ele crescesse em mim, como o Batista falou. Eu quero, Senhor, por cada vez que eu quero me converter, tem uma mortificação pessoal. Eu vou morrendo aos poucos para que somente o Senhor reine em mim. É esse o processo. Nosso processo de conversão é um processo de uma vida. Até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Mas vamos pedir a Jesus a cada dia a graça de ser um outro Pedro, um outro Paulo, de testemunhar com a nossa vida que Ele é Deus e que Ele vive e que Ele está vivo aqui agora, no meio de nós. Que Ele nos olha, que Ele cuida, que a gente anda sob o olhar dEle e permita que o olhar dEle te alcance hoje. Às vezes tem alguma coisa aí que não está bom, está precisando do olhar de Deus. Se exponha, fica nua, fique nu diante de Deus. Quando eu falo dessa nudez, já falei com vocês mais de uma vez, é da alma. Conta para Ele aquilo que não está bom, experimenta essas coisas que eu falo com vocês hoje. Fala com Jesus, vou te contar uma coisa, um segredo que ninguém sabe, só o Senhor. Faz de conta que o Senhor não sabe também, né? Vou te contar esse segredo, mas o Senhor já sabe, mas faz de conta que o Senhor não sabe. Faz carinha de surpresa, né? Eu vou te contar isso. Transforma isso. Faça dessa angústia, dessa dificuldade, desse problema, disso que está me consumindo. Faça a vossa vontade e que eu possa de verdade reconhecer com toda clareza que é o Senhor que agiu. Porque me ama. Experimente sair daqui com o coração limpo, com nenhuma preocupação, com nenhuma angústia, porque você vai deixar entregue no coração dele. Experimente. Vocês primeiro precisam ser evangelizados, para que a evangelização dê frutos. Os frutos pertencem ao Senhor. Nossa é a labuta, mas que Deus use poderosamente da vida de cada um de vocês para testemunhar que nada, nem ninguém, como nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.